Olá, queridos, bem-vindos de volta. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre um dos elementos mais conhecidos sobre o seguro-desemprego, que é o seguro-desemprego, esse benefício pago em virtude do desemprego involuntário. Então, ele é regido pela Lei 7.998 de 1990 e ele vai visar prover assistência financeira temporária, isso daqui é importante, ele é um benefício assistencial de cunho temporário. A própria caracterização dos benefícios assistenciais tem esse cunho precário, ou seja, ele pode ser retirado, ele não vira um direito adquirido do trabalhador. Em situação de desemprego, em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive indireta. A dispensa sem justa causa, ela vai acontecer quando não há a caracterização dos elementos de demissão por justa causa trazidos pela CLT, como, por exemplo, a desídia, a insubordinação. Então, esses elementos de justa causa, eles vão desconfigurar a dispensa sem justa causa e vão fazer com que o trabalhador não tenha o direito ao seguro-desemprego, tá? Inclusive a indireta. O que significa uma dispensa indireta? A dispensa indireta, na verdade, é aquela dispensa na qual o trabalhador ele quebra o vínculo de emprego, mas ele não faz isso por sua livre e espontânea vontade. Ele faz isso porque o empregador ele não cumpriu as suas obrigações empregatícias. Um exemplo disso é o trabalhador que não cumpre a sua função de pagar a contraprestação do trabalho, que é o próprio salário do trabalhador. Outra característica é quando esse trabalhador ganha por peça produzida ou por comissão, o empregador ele fazer com que esse trabalhador tenha que reduzir drasticamente a sua produção de peças por algum motivo, dando outras funções, ou se ele ganha comissão, ele tem que ficar parcela da sua jornada de trabalho excluído e não possibilitado de fazer vendas e ganhar a sua comissão. Então, tudo isso se relaciona com dispensa indireta, hipóteses nas quais o empregador ele não cumpre os seus direitos, as suas obrigações e faz com que o empregado tenha que romper o seu contrato. É evidente, queridos, que um empregador, ele não vai virar para o seu trabalhador e falar assim, olha, eu reconheço que eu não estou cumprindo os meus direitos, em virtude disso, eu vou colocar na sua carteira, eu vou pagar suas verbas salariais como se fosse uma dispensa indireta. Lógico que não, né, queridos? Isso daí vai ter que acontecer por meio de um processo judicial. O trabalhador ele vai ter que entrar judicialmente na Justiça do Trabalho e tentar pleitear a conversão desse pedido de demissão para despedida indireta. Então, o fato é que o desemprego ele tem que ser involuntário, ou demissão sem justa causa, ou a despedida indireta. E quais são os requisitos para você conseguir gozar do seguro-desemprego? Primeiro, ter recebido salário de pessoa jurídica ou pessoa física, a ela equiparada, relativos a. Na primeira solicitação, vai ter que ser pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses antes da dispensa. Na segunda solicitação, pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses antes da dispensa. E na terceira solicitação, cada um dos 6 meses imediatamente antes da dispensa. Importante é que existe uma base de cálculo para esse seguro-desemprego, que vão ser os 36 meses anteriores à ruptura do contrato de trabalho. Os requisitos continuam. O segundo requisito é não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, excetuado o auxílio acidente e a pensão por morte. O que isso significa? Significa que, por ser um benefício que tenta auxiliar a subsistência do trabalhador, que está sem possibilidade de prover seu sustento pelo seu trabalho, esse benefício ele não vai poder ser acumulado com outros benefícios previdenciários ou prestações continuadas da própria assistência. Mas existe a exceção do auxílio acidente e auxílio pensão por morte.
Por quê? O auxílio acidente, a gente vai ver posteriormente nas nossas aulas de previdenciário, que ele é um benefício indenizatório. Ele tenta indenizar o fato daquele trabalhador ter as suas capacidades laborais limitadas em face de algum acidente do trabalho, ou um acidente em geral. Em contrapartida, a pensão por morte, ela vai ser paga aos dependentes do trabalhador que morreu. Então, esses benefícios, eles não são substitutos de remuneração. Em face disso, eles podem ser menores do que um salário mínimo. E em face dessa característica distinta deles, eles podem ser acumulados com o seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego ele tenta substituir o salário, a remuneração do trabalhador. Então, ele não pode ser menor do que o salário mínimo. Terceiro requisito é estar desempregado, é óbvio, porque o seguro-desemprego ele vai ser pago ao indivíduo que não consegue trabalhar. Então, o indivíduo ele tem que estar sem trabalhar quando do requerimento do benefício. Quarto requisito é não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família. Requisito que também tem uma certa obviedade, porque o seguro-desemprego ele é pago para aquele indivíduo que não consegue prover a sua própria subsistência pelo seu labor ou pelo labor dos seus familiares. Quinto, matrícula e frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento, em curso de formação ou de qualificação profissional concedida no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é o PRONATEC, ou de vagas gratuitas em rede de educação profissional e tecnológica. Aqui nós vemos de maneira muito explícita aquilo que nós comentamos anteriormente do seguro-desemprego, ele não ter só aquela finalidade de substituir a renda do indivíduo que está incapacitado de ter a sua subsistência provida pelo seu próprio esforço. O seguro-desemprego, ele também tem essa função de tentar qualificar o indivíduo, de tentar impedir que esse indivíduo permaneça desempregado, né? Que ele consiga ser reintegrado no mercado de trabalho. E esse requisito aqui, na verdade, ele só tenta objetivar, trazer benefícios para o próprio indivíduo que está sendo beneficiado pelo seguro-desemprego. E o benefício do seguro-desemprego, ele também pode ser retomado a cada novo período aquisitivo. Por isso que a gente vai ver posteriormente que existem requisitos para a primeira solicitação, segunda solicitação, terceira solicitação, porque o indivíduo ele pode ser beneficiado tantas vezes quanto ele necessitar, tá? Desde que as condições sejam satisfeitas. Pois bem, queridos, terminamos mais um bloco, mas volta daqui a pouco que a gente tem muita coisa para falar ainda.